Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre alguns livros que estou a ler neste momento. É isso, há mais alguma coisa que eu queria falar? Eu vi um artigo, há um mês, sobre TikTokers que estão a atrair a juventude para a leitura. E lembro-me de ver nos exemplos de livros que eles promoviam, etc., porque isto depois já estamos a falar de jovens a quem já pagam patrocínios e publicidades de livros, etc., trabalham com algumas editoras. Parecia-me que o tipo de literatura era assim pouco interessante. E depois fui ver os comentários, tipo romances, fantasia e tal. E depois fui ler os comentários e apanhei comentários de pessoas que estavam a pensar como eu e achei-os super amargos. E pensei, caramba, eu já sou uma pessoa assim tão amarga. Porque é assim, é claro que eu tenho a minha opinião. Há livros que eu acho que valem mais a pena ler do que outros. Há livros que eu acho que são muito desinteressantes em termos de trama, de dramática, que são sempre o mesmo. Que neste caso estou a falar mais daquele tipo de romance de cordel, desse tipo, mas que agora já não se chama romance de cordel, pronto. Há livros que eu acho que em termos até do uso da palavra, da gramática, tudo também são pouco interessantes. Porque eu já tive com livros desses nas mãos, estão a perceber? Eu não estou a dizer que são estes livros em particular, ok? Isto já foi há uns anos que eu tive com esses livros na mão. Livros que eram muito populares, que toda a gente lia e que achei aquilo horrível. Pronto, então, o que é que eu quero com isto dizer? Que eu acho que também tenho já as minhas ideias daquilo que eu acho que tem valor e daquilo que eu acho que não tem valor. Tendo dito isto, acho que há espaço para tudo. Acho que ninguém tem o direito, sei lá, de proibir que existam determinados tipos de livros e de proibir que as pessoas leiam esses livros. Algumas pessoas diziam nesses comentários, tipo, mas isto é bom porque os jovens começam por ler estes, mas depois se calhar passam para os outros mais complicados. E eu acho que isso é verdade, pode acontecer. Acho que se não acontecer, também não é drama nenhum. Acho que é isso. Acho que ninguém tem a ver com o que é que as pessoas leem. Acho que tudo pode servir para... Porque é assim que eu vejo um bocado a literatura. Para abrir horizontes, para pensar de outra forma determinadas questões. É claro que tu podes comprar um livro de alguém com quem eu não concordo nada, ou com que eu acho que tem uma visão do mundo errada e às vezes até danosa, sei lá, às vezes aqueles livros de autoajuda que aparecem desses gurus e tal. Sim, mas é uma possibilidade, está aí, as pessoas têm a liberdade de escolher o que é que podem ler. Já me estou a trocar um bocado, não é? Mas eu acho que proibir livros não é bom. Acho que ler é bom, porque o próprio ato de ler, portanto, não só aquilo que tu estás a ler, mas o próprio ato de ler exige de ti um período de contemplação, de calma, de relaxamento, não é? Então, e isso é positivo. Portanto, acho que não vale a pena atacar estes miúdos que até estão a fazer uma coisa que eu acho que é positiva. E que é isso, e pode acontecer estarem a ler agora isto e terem curiosidade por ler outros livros também. Ou não. Quer dizer, o que é que a gente tem a ver com isso, não é? No fundo. Enfim, suscitou estas reflexões, não é? Porque eu realmente sou um bocadinho snob. Eu acho que determinados livros não têm grande valor. Pronto, mas sei que estou a ser snob. Tenho consciência disso. E que se calhar também estou a ser injusta. Eu lembro-me que tive uma colega de faculdade que era uma mulher, assim, super inteligente, super interessante, tipo, tinha conversas fixe. E lembro-me dela uma vez me confidenciar que adorava os livros da Danielle Steel. Tipo, aquele romance de cordel do mais básico que existe. E ela adorava ler. Portanto, é isso também não quer dizer nada. As pessoas lerem determinados livros, acho que em si não quer dizer nada. Ouçam, isto é tão irritante. É claro que eu ia começar a filmar e tinha o vizinho começar com a moto. Porquê? Expliquem-me. Porquê? Certeza que o pessoal que anda de moto, isto deve ter uma explicação. É porque é preciso limpar o tubo. Mas não podem fazer isto para um monte. Um bocado longe. Avançando. Portanto, livros que eu estou a ler. Então, eu para já quero esclarecer. Portanto, só isto aqui, isto é um bocadinho pesado. Eu quero esclarecer que eu não estou a ler isto tudo todos os dias, ok? O que é que se está a passar? Portanto, alguns livros são mais de trabalho, outros são um bocadinho mais de estudo e outros são para passar o tempo. E eu vou intercalando, mas todos os dias tento ler 3 deles.
Pronto, se eu consigo fazer isto sempre? Não. Às vezes só consigo ler um bocadinho antes de dormir, às vezes nem isso. Portanto, mas quis partilhar porque alguns destes livros acho muito interessantes e também porque não sabia sobre o que falar neste vídeo e eu gosto muito de gravar estes vídeos, porque é isso, ainda estou a ler estes livros e então ainda vão demorar um bocadinho, porque depois é isso, quer dizer, se eu tivesse só a ler um, se calhar isto era mais rápido, mas não consigo. Aborreço-me com alguma facilidade, por um lado, e por outro lado há aqui muita coisa que me interessa, há aqui algumas coisas que são de trabalho, lá está. Então tinha que integrar de alguma forma. A maior parte destes livros eu vou tentando ler durante o dia e depois há um deles que leio à noite. Eu tentei ler 2 à noite. Esqueçam, impossível, impossível. Já um às vezes é difícil, quanto mais, quer dizer. E então durante o dia tento ler um bocadinho de manhã, depois do almoço também ler um bocadinho. Enfim, vou tentando integrar assim. E então vou-vos falar um pouco deles, que às vezes pode-vos interessar. Então olha, isto é sem ordem específica, sem uma ordem, vai ser uma ordem aleatória, melhor dizendo. Então, este primeiro livro chama-se Aquarela da Arte Contemporânea, de Marc Giménez. Este livrinho muito fofinho, este fui eu que comprei, estava a pensar se me tinha oferecido, mas não, este fui eu que comprei. É da editora Orfeu Negro e fala precisamente sobre arte contemporânea. Eu estou muito no início, estão a ver que ainda não li muito. Eu acho que isto encaixa-se talvez na parte de ensaio, estudo, nem sei como é que eles categorizam isto. O livro foi editado ou lançado em 2005 em França e foi editado cá em Portugal em 2021 pelo Orfeu Negro. Lá está, pronto, é assim. Eu estou a gostar muito de ler sobre esta questão do que é arte contemporânea, que valor tem a arte contemporânea. Ele às vezes dá exemplos de tipos de arte, olhem, muito a par daquela peça artística que era uma banana colada numa parede, que eu agora não lembro de quem é o autor, honestamente, mas muito a par de outras manifestações artísticas como o quadrado branco sobre fundo branco, que acho que é do Malevich. E eu lembro-me perfeitamente de nós vermos essa peça no Museu Berardo Antigo, que nem era no CCB, já foi há tantos anos. Porque ele antes estava numa outra casa, a coleção dele, pronto. E então lembro-me de nós irmos lá com a minha avó, portanto eu com a minha irmã, com os meus pais e a minha avó, e ela olhar para o quadro e fazer um comentário de género: estão a gozar comigo. Estão a gozar comigo. E da minha mãe dizer: oh mãe, tem a ver com o contexto, da altura em que saiu, em que foi mostrada e tal. E pronto, eu lembro-me disso com muito carinho. E porque achei muita piada na altura, eu tinha pai 16 ou 17 e achei aquilo o máximo. Mas pronto, então fala um bocado sobre isso, o que é arte contemporânea. Então estou a gostar muito disso. Depois, este livro de crónicas ou de pensamentos do Frederico Lourenço, portanto isto foram textos que ele publicou. Foi no Facebook. Eu acho que foi numa rede social que ele partilhava só com amigos e família. Pronto, havia pouca gente que via. Este foi em que ano? Acho que foi 2015. Ele faz aqui um prefácio em que explica em que contexto é que isto surge. Portanto, entre setembro de 2014 e janeiro de 2015 no Facebook. E que depois desses textos, acho que escolheu alguns para editar neste livro que se chama O Lugar Supraceleste. Gosto muito, ele escreve muito bem. O Frederico Lourenço é assim... São muito bonitos, tem assim uma forma de escrever mesmo, sabem? Por isso é que às vezes eu falo disto da maneira de escrever. Quando estava ali há bocado a falar dos livros que são bons, dos livros que são maus, eu acho que às vezes não é só... É claro que tu podes ler um livro só por causa da história. Óbvio, eu também faço isso. Eu acho que os livros da Agatha Christie, por exemplo, não são grandes obras literárias, mas são super divertidas, são muito envolventes, algumas mais divertidas do que outras, vá. Se bem que ela tem sempre aquele humor, enfim. Mas é mais por causa da história, por causa da narrativa que está super bem contada e muito lógica, enfim. Mas depois há aquelas pessoas que têm uma maneira de escrever que eu nem sei explicar isto muito bem, que é muito envolvente, que tem qualidade só por si. Não precisam estar a contar nada de especial. Ele aqui numa crónica a dada altura estava a falar de chá. De um chá que ele gosta de beber e tal, e a maneira como ele escreve é muito envolvente. Eu ainda não li muitas crónicas, eu no fundo estou a ler 1 a 2 crónicas por dia, as crónicas são pequeninas, portanto é pouco tempo do meu dia.
não é? Portanto, aquilo que eu até tenho feito é leio um bocadinho deste livro, imaginem, uma crónica são 15 minutos, acho que nem chega a tanto. Acho que nem chega a tanto. E depois leio meia hora ou uma hora de outro, de estudo mais. Então é assim que eu vou conseguindo, enfim, incluir no meu dia. Se bem que eu sou freelancer, portanto tenho mais controlo sobre o meu tempo. Pronto, percebo que não é desejável para toda a gente, para já, nem tem que ser, mas também, por outro lado, não é possível para toda a gente fazer isso. Mas enfim, mas gosto muito e acho que pode ser, por exemplo, um livro para quem almoça no trabalho ou quem tem que almoçar fora de casa ou assim, ler assim uma crónicazinha. Acho que sabe muito bem. Pronto, este é outro livro. Depois tem aqui um livro de trabalho que é Feng Shui Modern. Isto até tem piada porque este livro é de um TikToker. Ele é chinês. Porque o Feng Shui é uma filosofia chinesa que se aplica nos interiores também, no design de interiores. Eu sou designer de interiores de formação, então tenho interesse na matéria. E eu agora estou a pensar se ele é chinês também, não tenho a certeza. Mas pronto, ele chama-se Cliff Tan e tem um canal no TikTok em que fala destas regras de Feng Shui e de como organizar o interior de uma divisão ou até numa casa. E isto é uma forma dele aproximar do Ocidente uma filosofia oriental que já tem milhares de anos. Estou a gostar muito do livro, eu estou a estudar isto agora porque quero acrescentar a uma formação que vou dar, que há de começar mais para meio do ano. E então nós temos lá um segmentozinho que é sobre Feng Shui e eu ainda não tinha uma base, quer dizer, fui buscar a várias fontes, mas quando soube que ele tinha lançado um livro, que até acho que foi o meu namorado que me ofereceu, este acho que foi o que me ofereceu, achei que podia ser interessante para enriquecer, porque ele explica, ele já nos vídeos dele explica o que é o Feng Shui de forma muito fácil de entender. Às vezes estas filosofias orientais, o que eu sinto é que a linguagem é muito poética e isto está muito longe daquela que é a nossa linguagem mais ocidental, mais, talvez, pragmática, para mal dos nossos pecados, porque eu acho isto mais bonito, esta forma de ver a organização de um espaço. E quando eles falam de energia, nós falamos de funcionalidade, se calhar. Mas procuramos todos a mesma coisa e muitas vezes as regras são iguais, e isso é super interessante. Portanto, eu estou a gostar muito de ler este livro. Neste aqui eu dispenso mais tempo, para aí uma hora, tento dispensar uma hora que é para entrar um bocado na coisa e estudar e adiantar bastante, que é para não estar aqui não sei quanto tempo a ler o livro, porque quero despachá-lo, depois tenho que compor o módulo da formação, enfim. Então estou a tentar, mas como ele está em inglês, eu demoro um bocadinho. Este aqui, eu nem disse, mas este aquarela da arte contemporânea, eu acho que meia hora dá para ir adiantando um bocadinho por dia, para adiantar QB. É super interessante também e está escrito de forma acessível. Alguns artistas eu tenho que ir pesquisar, porque já não me lembro deles ou porque nunca os estudei, mas estou a achar muito interessante. Este livro ficou aqui um bocadinho em pausa, portanto, eu comecei a lê-lo. É um livro de ilustrações e tem texto também, da Maria Esse. Ela tem vários livros deste tipo, portanto, vastamente ilustrados e com textos dela também. Isto foi uma oferta do Luís de aniversário, se não me engano. Chama-se Mulheres Más. Mulheres Más. E no fundo, acho que disse Mares. Não sei, desculpem. Esta é da editora Penguin Random House Grupo Editorial. Ok. É isso. Esta é a editora? É. Iguana é uma chancela de Penguin Random House Grupo Editorial. Ok. Pronto, e este livro é deste ano, esta edição, aliás. Portanto, o livro é de 2022, esta edição em português é de 2023. A Maria Essa, eu acho que ela é espanhola, certo? Barcelona, catalã. Pronto, e então, gosto muito das ilustrações. É isso, ainda não li muito, mas já dá para perceber que ela vai falando de arquétipos de mulheres que existem nos contos infantis, pelo menos até agora, e depois vai cruzando com a experiência dela também como mulher. Pronto, e de como há aquela pressão, aquela expectativa para nós nos moldarmos a uma forma de ser e de estar, e de como às vezes é difícil contrariar isso quando tudo à nossa volta
nos diz que a maneira correta de estar é esta, ou é aquela, incluindo contos infantis. É assim, é isso, eu estou muito, muito no início, portanto esta ainda é uma avaliação muito, muito, muito superficial. Com certeza isto está de evoluir até chegar ao fim. Eu este parei um bocado, tenho que confessar, mas estou muito curiosa por continuar a ler, gosto muito das ilustrações também. E esperem lá, vou só fechar aqui a porta porque o Luís está ali a falar ao telefone e eu sou um bocado aqui. E então é isso, como estava a dizer, estou a gostar e quero ver se lhe vou pegando de vez em quando, porque também acho que este é um livro que se lê muito rapidamente. Acho que se eu desse meia hora por dia, rapidamente acabava de o ler. Portanto, é muito acessível, tem alguma piada, assim do pouco que eu já li. Ela tem um sentido de humor engraçado, mas pronto, é isso. Por agora ficou-se um bocado parado. E também não tem muito texto, porque tem... Quer dizer, até tem bastante texto. Não, por acaso até tem. Mas depois também tem muita ilustração. Ok, bom, depois avançando, tenho este livro da Isadora Duncan. Eu até agora só li um bocadinho, mesmo no iniciozinho. Isto é para um trabalho. Isto é para um trabalho que eu quero fazer sobre... Olhem, ainda não sei muito bem sobre o quê. Não é sobre a Isadora Duncan, mas eu quero que a tenha como inspiração. Portanto, ela foi a precursora da dança contemporânea. Era americana. Ela teve uma vida trágica. Ou melhor, ela teve uma vida que me parece muito rica. Aliás, desculpem, começar do início. Como é que eu ouvi falar desta senhora? Porque eu não sou de dança, não é? Através de um filme. Vi um filme muito bonito que apanhei um dia qualquer na RTP2, que percebi que era sobre ela. Eu falei sobre ele aqui no canal, se calhar ponho lá em baixo o link para esse filme. E achei muito bonito, fiquei curiosa para saber mais sobre ela. E cheguei à história dela e à autobiografia. Isto não é uma autobiografia. Ou é? Isto é uma autobiografia, não é? É sim, senhora. A minha vida. Pronto. E fiquei muito curiosa e comprei o livro. Isto já foi na altura que eu vi o filme. Portanto, olhem, tenho que ver de quando é que é o vídeo. Mas acho que foi para aí há um ano. E, entretanto, quis fazer um trabalho plástico com crochê, mas gostava que as peças fossem usadas. Eu já tenho feito assim alguns trabalhos com estas técnicas e percebo sempre de um trabalho para o outro que o que é que eu gostava que fosse o desafio a seguir, E depois há sempre esta questão de quando tu fazes uma exposição, as pessoas não podem tocar nas peças e tal, é assim uma regra. E eu acho que as minhas peças convidam muito ao tato, a tatear, a tocar e tal. E então lembrei-me que podiam ser usadas essas peças para... podiam ser usadas até como figurinos ou como peças com que, neste caso, a bailarina interage, porque eu ainda tenho que falar com uma bailarina, ver se há alguém que se interessa por este projeto ou que se possa interessar por este projeto. E então, mas quero ler um bocadinho mais sobre ela, mas o trabalho não é para ser bem sobre ela, é para ser sobre a sua força em quebrar com aquilo que se esperava que ela fosse. Até porque ela foi sempre quebrando essas expectativas, sobretudo no que a dança diz respeito, não é? Que se esperava que fosse de uma determinada forma, muito clássica, com muitas regras, etc. E ela veio romper com isso tudo. Portanto, quero que seja um trabalho mais sobre o quebrar de expectativas, o quebrar das regras, mas para criar algo mais belo também, ou belo, não precisa de ser mais, mas belo também. Enfim. E então, estava a dizer que ela teve uma vida cheia de coisas boas, não é? Porque ela era uma criadora e que me parece que tinha verdadeiro prazer em criar as coreografias, em dançar. Mas depois também tem um lado muito dramático, que é a vida pessoal dela. Perdeu 2 filhos de uma forma muito trágica, a forma como ela morreu também é assim uma tragédia de todo tamanho. Mas é isso, estou curiosa para ler sobre ela, mas sobretudo sobre aquilo... Se calhar vou ser surpreendida na negativa, não faço ideia. Mas a minha ideia... Mas quer dizer, mas ela já me inspira mesmo sem ler a autobiografia dela como sendo uma pessoa que rompe com o que se espera, que rompe com um ciclo que se esperava que, neste caso, que a mulher cumprisse, não é? E mesmo como bailarina que se esperava que fizesse assim ao assado. Pronto, portanto, a sua autobiografia revela-nos as fontes de inspiração das suas ideias sobre a arte da dança e o modo como as pôs em prática.
Isadora, ao dançar, ignorava as técnicas do balé clássico. Pronto, que era aquele balé que se praticava. Enfim, é isso. Isto está aqui no prefácio. Mas eu estou muito curiosa para ler este livro, mas só li um bocadinhozinho no início, portanto ainda não o estou a ler mesmo. Este será um livro de trabalho, portanto vai ser daqueles em que eu tenho que pôr assim um limite de tempo, meia hora por dia ou 1 hora por dia, tenho que ler, que é para ir adiantando, não é um livro para me entreter, que não interessa quando é que eu leio. Portanto, mas ainda não estou, como já estou a ler aqui 2 que são um bocadinho de trabalho, quer dizer... Pois é, porque eu tenho aqui 2 que eu já considero que são um bocadinho de trabalho. O Feng Shui é mesmo este Aquarela de Arte Contemporânea, mais ou menos. Mais ou menos. É um bocado lazer também. Só que é um livro de estudo que é um pouco exigente, portanto não dá para pôr mais nenhum. Então vá. Depois tenho aqui 2 livros que são ficção. Portanto, este aqui do João Tordo, que a minha mãe me emprestou, que é assim um calhamaço de todo tamanho. E que se chama A Noite em que o Verão Acabou. Então, eu comecei a ler, eu estou curiosa para saber o que é que acontece, e já adiantei um bocadinho. Mas, isto é um policial, é verdade, não disse? Isto é um livro policial. Estou curiosa, só que estas personagens irritam-me um bocadinho. E eu senti que precisava de uma pausa. E não é só isso, eu sabia que havia mais qualquer coisa, porque eu até estava a gostar do livro. É super desconfortável ler isto na cama. E eu prefiro ler as obras de ficção à noite, quando vou deitar, porque sinto que o meu cérebro aguenta melhor. Tipo, os de estudo não dá, é impossível, completamente impossível. Mas este assim, de ficção, com histórias e tal, policiais, eu consigo ainda ler um bocadinho. Assim, meia hora, às vezes 1 hora. 1 hora já é esticar um bocado. Uma meia hora já é muito bom. Só que este livro é pesado. É pesado. Para a maneira como eu leio os livros na cama, isto é bastante pesado. Então eu tentei ler durante o dia, mas depois como se começaram a meter livros de estudo, este voltou para o quarto, mas eu entretanto já tinha começado a ler este, que é bem menos pesado. Olha, eu até estou aqui com o cotovelo apoiado na anca, então comecei a ler este. Então, para já, este aqui, vá. Este é um thriller, é assim um policial. Gosto muito da forma como está escrito. É um livro que se passa nos anos 90, em que a ação se passa nos anos 90, nos Estados Unidos, mas começa em Portugal. Portanto, a personagem principal, como é que ele se chama? Eu tenho isso anotado, mas está no computador, porque este livro, como não é meu, eu não anoto aqui. Não me lembro, mas é um rapaz que conhece uma americana jovem, portanto, os 2 jovens, estamos a falar de pai 15, talvez 15, 16, conhecem-se numa praia no Algarve. É no Algarve? Ok, Portugal, ok, para o sul de Portugal, eles conhecem-se, ele engraça logo com ela, apaixona-se e tal, ela é de uma família muito rica que está ali a viver ao pé deles, eles são de uma família classe média alta, entretanto, eles voltam para os Estados Unidos, eles continuam a corresponder-se por carta, entretanto, mas depois acho que a coisa esfria, ele depois vai estudar para os Estados Unidos porque ele tem a ambição de ser escritor, vai para os Estados Unidos, acaba por reatar o contacto com ela e, entretanto, o pai dela morre, é assassinado, assim, de uma forma muito violenta. Ela tem uma irmã mais nova, a irmã mais nova é encontrada no escritório com o cadáver do pai e com uma faca ensanguentada na mão, portanto toda a gente acha que foi ela que matou. E, entretanto, nisto, esta americana, não é? Fala com este português, eu não me estou a lembrar do nome das personagens. Eu depois, quando falar do filme, eu tenho isso tudo apontado, não se preocupem. Então pede-lhe que ele a ajude, etc, etc. Mas há uma série de outras coisas que vão acontecendo no livro. O livro vai andando um pouco para a frente e para trás na linha temporal. Tudo bem, não nada especial. Mas as personagens em si, sobretudo ele, que é a personagem principal, ele irrita-me um pouco. Depois, quando eu falar sobre o livro, vocês vão perceber porquê. Mas pronto, mas não foi essa a principal razão. Não, foi porque o livro é pesado. Então eu trouxe-o para aqui, para a sala, para ler durante o dia, só que depois meteram-se os livros de trabalho, mais de estudo. Então este voltou para o quarto, mas entretanto eu já tinha começado a ler este. Ok, este aqui, qual é? Que é o último desta lista. Chama-se O Mistério da Boca do Inferno.
e é Correspondência e Novela Policial de Fernando Pessoa. Eu fiquei a saber deste livro através, e desta história, aliás, eu não fazia ideia desta história, porque veio cá a Viseu um realizador de uma curta-metragem. Ok, estava aqui à procura, chama-se mesmo Boca do Inferno, o filme, e é do Luís Porto, que foi o realizador, que depois veio a Viseu apresentar a curta e falar sobre a curta já tem uns anos. E então o que é que acontece? O Fernando Pessoa conhece uma personagem real, uma pessoa real, Aleister Crowley, portanto um inglês que vive em Inglaterra, todo muito interessado nestas coisas da astrologia e, sei lá, coisas assim, como é que eu ia dizer, já do reino do fantástico, etc. Ele é bastante conhecido em Inglaterra, eu ia dizer considerado, mas não muito, portanto, ele é um bocadinho escandaloso também. E então, aparentemente, ele escreveu um livro em que fala do seu mapa astral. Mas o livro fala de outras matérias, pronto, mas ele, a dada altura, fala do seu próprio mapa astral. O Fernando Pessoa, enfim, encomenda o livro, não é? Que a editora lhe envia, e apercebe-se que há um erro no mapa astral do Aleister Crowley. Então envia correspondência novamente a dizer, olha, atenção que façam chegar ao Aleister Crowley, e o Aleister Crowley fica interessado com aquilo e eles começam a trocar correspondência um com o outro. Pronto. Então, basicamente é isto. Há também outras correspondências que o Fernando Pessoa troca com a editora em si, que troca com um amigo, como é que ele se chama? Augusto... Onde é que eu tenho isto apontado? Eu não tenho isto apontado, tu não me digas. Não! Estou tramada. Gomes, como é que é? É uma pessoa que eu acho que ainda agora está um descendente dele. Desculpem, eu não me preparei a apresentar, eu não vou falar do livro agora, não é? Mas queria-vos só explicar assim mais ou menos. Ou seja, não me vou perder aqui com minutências. Então, é a correspondência que a pessoa tem com o Aleister Crowley, com a editora dele, que está a lançar os livros, com outras pessoas envolvidas numa trama que depois se desenvolve mais à frente, com amigos dele, a propósito dessa trama, porque o que é que acontece? Eles vão tentando encontrar-se, combinar ou o Fernando Pessoa ir à Inglaterra ou o Aleister Crowley vir a Portugal. Mas, sinceramente, em toda esta troca, parece-me que o Fernando Pessoa não está verdadeiramente interessado em encontrar-se com ele. Não parece que seja assim uma coisa que ele queira de facto fazer. Pronto. E vai dando assim umas desculpas esfarrapadas e assim umas coisas. Entretanto, o Aleister Crowley vem a Portugal acompanhado de uma jovem, muito mais jovem do que ele. O Aleister Crowley teria que idade? Ai, não sei. Pai, 50 já? Ai, não sei. E ela muito, muito jovenzinha mesmo. Sei lá, 19, por aí, 20. Mesmo muito jovem. E pronto, e querem se encontrar com o Fernando Pessoa. Lá se encontram, mas é sempre muito difícil para o Fernando Pessoa. Parece mesmo que ele não tem interesse nenhum. Isso eu acho alguma piada, porque parece mesmo que é de género. Não apetece nada, mas pronto, vamos lá combinar qualquer coisa. Tipo, parece-me que ele se desinteressou a dada altura. Mas a dada altura, ela, portanto, a rapariga com quem o Aleister Crowley foi para Portugal, volta para a Alemanha. O Aleister Crowley decide que vai para a Alemanha também, mas não sei bem como, agora não me lembro, combina com o Fernando Pessoa lançarem uma dúvida ou ele desaparecer, de alguma forma lançar... Acho que é um bocado para se vingar dela, porque ela foi-se embora um bocado sem dizer nada e também o deixou preocupado. Eles tinham assim uma relação tumultuosa. Então combina com o Fernando Pessoa, já nem sei bem a propósito, não sei quem, acho que é a propósito disso. Para a chatear um bocado ou para a assustar, mas também um bocado para enganar o pessoal. Então, o Aleister Crowley sai de Portugal, assim, acho que na altura também os registros eram difíceis, ou assim, era fácil lançar a dúvida se ele tinha de facto saído de Portugal ou não, no fundo. E o Fernando Pessoa urde, assim, uma trama em que a cigarreira e uma carta misteriosa escrita pelo próprio Aleister Crowley é encontrada, ou são encontradas estas duas coisas, na boca do inferno, pelo amigo do Fernando Pessoa, que é também um jornalista, que é este tal Gomes,
Não me estou a lembrar dos outros nomes dele, mas depois hei de falar sobre isso. Então, ele encontra estes elementos e depois leva à polícia e depois surge esta dúvida, oh meu Deus, onde é que está o Aleister Crowley? E o Fernando Pessoa vai lá para tentar averiguar da veracidade daqueles elementos ou não e confirma que a carta é mesmo uma carta escrita pelo Aleister Crowley, mas depois, como é um bocado misteriosa, ele tenta, enfim, oferecer a sua interpretação da carta e, a partir disto, começa a escrever um policial. E enquanto tudo isto se está a passar, mesmo da polícia a tentar perceber o que é que se passa, o que é que aconteceu a este homem, o Fernando Pessoa vai comunicando com o Aleister Crowley, dizendo, então, já escreveste policial, então vai-se escrever, então como é que isso está aí? Se calhar vai dar para usar isto para vender mais livros, ou coisas assim. Então, eu acho alguma piada a isto, porque, por um lado, não parecia haver muito interesse em terem contacto um com o outro, mas depois já estavam a combinar, assim, uma coisa um bocadinho complicada, e que exigia alguma cumplicidade, não é? Para levar a cabo. E agora, portanto, eu já estive na parte das trocas de cartas até acontecer isto, dele desaparecer, entre aspas, e depois algumas cartas depois dele ter desaparecido também, que o Fernando Pessoa troca com o amigo jornalista, troca com o Aleister Crowley, troca com a editora, troca com a rapariga, com a Miss Jagger, a tal jovem com quem ele foi para Portugal, com quem o Aleister Crowley foi para Portugal. E agora estou na fase dos escritos que ele deixou para o policial. É uma obra inacabada. Essas páginas desta história policial estavam todas desorganizadas, portanto foram organizadas da forma que parece fazer mais sentido. Há folhas que são, ou há partes da história que são repetidas, imaginem, ele fez para aí 4 ou 5 ou 6 hipóteses do início do livro, do que poderia ser o início do livro, por exemplo. Eu acho super interessante, acho mesmo fascinante. Então estou a gostar, estou nessa fase agora, pronto, estou assim aqui um bocadinho mais da meio. Estou a achar muito interessante, gosto muito da maneira como ele escreve, o Fernando Pessoa. Eu acho que nós no liceu estudamos a poesia. A mensagem, o meu gato está a tentar sair, a porta não está fechada, glitch. Ele não tem jeito nenhum para abrir portas, só se for empurrar. Se for empurrar é muito fácil, não é? Puxar é mais difícil. Pronto, vai lá. Ele estava ali com dificuldade, pronto. Então, é isso, não estava habituada, acho que ainda não tinha lido prosa, pois não. Eu acho que não. Mas estou a achar imensa piada, pronto. E mesmo em algumas cartas, eu isso sei que anotei, nota-se que ele era assim uma pessoa com um sentido de humor muito apurado. E pronto, isto é uma edição da Tinta da China, isto foi uma oferta também de aniversário, mas esta eu tinha pedido. E pronto, é isto, são assim estes livros que eu agora ando a ler, não todos ao mesmo tempo, como perceberam até há aqui um que vai esperar, porque agora parece-me que este vai esperar que eu termine este, e depois volto a este, mas de ficção tem que ser lida à noite, não é? E há aqui um que eu provavelmente também só vou começar quando, quer dizer, já comecei um bocadinho, mas muito pouco, se calhar só quando terminar este é que passo para este, portanto na verdade, não é que eu esteja a ler estes livros todos neste momento e muito menos todos os dias, esqueçam, não consigo. Mas queria partilhar convosco aqueles que eu estou a ler, as minhas leituras de agora, e porquê, e porque não, sei lá, não tenho assim mais nada para dizer, não é? Pronto, é isso, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.